pelo mesmo sentido, pelo mesmo sentimento. Primeira epístola escrita por João, capítulo de número 4, versículo 18. Você que está em casa, como sempre nos orienta o pastor da igreja, pode também acompanhar, abrindo a sua Bíblia, lendo conosco e sentindo também a mesma graça e o mesmo favor e a bênção do Senhor neste culto. Primeira carta do evangelista João, capítulo de número 4, versículo de número 18, é bem conhecido de todos nós e muito sintético o texto, quando diz a seguinte expressão, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18 e 19. Vamos ler os dois. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Apenas o texto-chave para nós compartilharmos será o verso 19, quando diz: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O verso de número 19 traz alguma forma sintética de mostrar de que aquele que conheceu a Deus, se relacionou com ele, não deve temê-lo, ter medo de Deus e está assombrado com o castigo que possa vir da parte dele. A expressão do versículo 19, quando diz, para que possamos compreender isto aqui, é necessário enfatizar isto, não é? Que alguns irmãos podem pensar que a expressão pena aqui é dó, é compaixão. Não, pena aqui é castigo, é uma sentença para aqueles que não reconhecerem o amor de Deus, para aqueles que não vierem a relacionar-se com Deus e usufruir do seu amor. Então este que rejeita hoje o amor de Deus, infelizmente, ele terá consigo sempre uma preocupação do juízo. Mas aqueles que amam a Deus não têm que se preocupar com o juízo, porque ele desenvolveu um relacionamento com Deus e este relacionamento traz alegria, traz harmonia, e é dentro disto que queremos falar nesta noite. Então, o versículo de número 18, quando diz, no amor não há temor, não há medo. Quem se relaciona com Deus não precisa ter medo dele, não precisa ter aquele espanto de que Deus é um Deus carrasco. Uma coisa é ter temor, respeito, e outra coisa é ter medo de Deus, como se ele fosse aquele ser vingativo, aquele ser que está para castigar. A visão que o mundo e muitas pessoas têm de Deus, às vezes, inverte a visão que o Senhor quer que tenhamos dele. E Jesus veio trazer uma visão de Deus, o Pai. Por isso que não entrou muito bem na cabeça de muitos judeus, quando Jesus estava dizendo de que ele era o Filho de Deus e queria que os judeus e todos conhecessem Deus como um pai, porque até então eles só viam Deus como um Deus terrível. Vemos isso em vários textos da Bíblia, João 1, versículo de número 18, Deus nunca foi visto por ninguém, mas a saber o Filho que estava no seu seio o tornou conhecido. Jesus disse muitas vezes, quem vê a mim vê o Pai. Então logo se Jesus, ele está dizendo que quem vê a ele vê ao Pai, nós observamos que em Jesus há amor, há perdão, há graça, há favor. É claro que também há juízo, é claro que há também condenação, porque João 3, nós já bem sabemos disso, de que a Bíblia deixa bem claro de que todo aquele que não crer será condenado. E é este o castigo que está previsto para aqueles que rejeitam relacionar-se com Deus, abraçar o amor de Deus, se deixar envolver pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. Por isto, o versículo de número 18, João diz, olha, o amor não há temor, antes o perfeito amor, ágape, lança fora o temor, lança fora o medo. Ninguém tem que ter medo para se aproximar de Deus, porque o temor tem consigo a pena. A pena, como já disse aqui aos irmãos, é o juízo. A nova versão, a linguagem de hoje, usa já essa expressão, não é? Na Bíblia corrigida, atualizada, Almeida corrigida, usa essa expressão. Mas outras traduções já deixa claro que é castigo, sentença, condenação. Então, fica claro de que a palavra pena aqui, para que alguém não fique pensando assim, que é peninha, é dó. Não, não tem nada a ver com isso, e sim com a linguagem jurídica de penalidade. A pessoa que não se deixar
amar por Deus, sofrerá o castigo que está determinado para aqueles que não o reconhecerem. Mas o tema que queremos abordar nesta noite está dentro do versículo 19, que é um relacionamento de amor com Deus. Diga comigo, um relacionamento de amor. Cadê os jovens fortes? Um relacionamento de amor com Deus. Vamos abordar 2 pontos aqui muito simples de entendermos que o amor de Deus, o relacionamento, é preciso haver 2 agentes, um ativo e um passivo. O primeiro agente do amor é Deus, ele é o agente ativo, ele é o primeiro agente deste relacionamento. Então existe o homem como segundo agente desse relacionamento. Se há um relacionamento, se há uma ligação, então existe 2 lados, o lado divino, Deus, o lado humano, nós. Então o Senhor pretende relacionar-se conosco e nós queremos deixar claro à luz da palavra de Deus, de que Deus, ele aplica-se a este relacionamento. Deus é o agente ativo. Vou somente usar uma linguagem humana para que os irmãos possam entender um pouco sobre ativo e o passivo, né? O ativo é como essas caixas ativas que já tem o amplificador nela. Ela já tem tudo, ela não precisa de mais nada, porque ela mesma consegue emitir o som, toda a instrumentalidade que for a ela aclopada, como contrabaixo, como guitarra, violão, dentro de uma caixa ativa, ela tem amplificador e consegue distribuir o som sem prejudicar nada. Ela traz total capacidade para os instrumentos e para que o som possa ser promovido com perfeição. Já o passivo, ou as caixas passivas, estão ali os sonoplastas e entendem bem disso, são aquelas caixas que não têm amplificadores em si e que precisa de um aparelho amplificador para que dê a ela capacidade de emitir som, de emitir vida, senão elas serão inaptas e ela é muito perigosa. Se você colocar um amplificador sem a qualidade devida e sem a potencialidade ser bem aplicada, ela pode estourar, ela pode explodir, então ela pode ser danificada facilmente. Isto mostra o lado passivo, o homem que precisa de subsídio, de ajuda, porque nós por nós mesmos não vivemos. Paulo disse isso a um grande grupo de filósofos lá em Atenas, em Atos 17, versículo de número 28. Ele deixou bem claro, dizendo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então toda atividade do homem só é possível a partir de Deus, que é a essência de tudo. João 1, e o versículo 3, Jesus disse, porque todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que existe teria possibilidade de existir se não fosse de Deus, a parte ativa, a parte que traz vida a tudo. Então, tudo no mundo só tem atividade, só tem vida, porque vem dele. Então, o relacionamento de amor com Deus só tem vida a partir dele, que ele é a parte, ou o agente ativo. E como agente ativo, Deus tem algumas atribuições para esse relacionamento. Primeiro, nós observamos que Deus, ele atrai-nos a ele, como cantou a jovem Mariana aqui, dizendo que o amor de Deus nos atrai. Lá no livro do profeta Oséias, capítulo de número 11, versículo 4, ele diz que ele atraiu o povo de Israel. Ele atraiu a nação de Israel para ele. Então Deus tem esse propósito de atrair o homem até ele, o pecador, a pessoa que está distante. É a primeira coisa que Deus faz, é atrair até ele. Livro de Oséias, capítulo 11, versículo de número 1 ao versículo 4, quando diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Versículo 4, para a gente ganhar tempo. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. O Senhor diz, eu atraí. Jesus também disse isso no Evangelho escrito por João, no capítulo 12, versículo de número 32. Ele disse, importa de que quando eu for estendido na cruz, atrairei muitos a mim. João, capítulo de número 12, versículo de número 32. Ele diz, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Como agente ativo no amor,
Deus, ele faz questão de atrair para ele as pessoas. Deus é muito, mas muito melindroso, muito cauteloso. Ele não força ninguém, ele não exige de ninguém. Ele primeiro atrai, ele traz para ele, porque uma vez conhecendo ele, uma vez relacionando-se com ele, aí haverá um relacionamento, como foi cantado aqui: ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo disse isso em Romanos 8, versículo 35 em diante: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Na vida secular, uma pessoa pode atrair outra para si, mas é rompido o relacionamento com o tempo, é deteriorado, muitas vezes é prejudicado, as dificuldades, as adversidades, pode romper qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Paulo dizendo aos Romanos no capítulo 8, do verso 35 até os versículos de número 38 em diante, ele mostra com muita clareza de que é impossível, não tem nada que separe o homem de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos no capítulo de número 8. Ele deixa bem claro, a partir do versículo de número 35, só para que nós possamos com bastante clareza enfatizar essa verdade. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele diz: porque estou certo, não tenho dúvida, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra coisa ou criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Num relacionamento ativo com Deus, uma vez conhecendo, uma vez o amando, é impossível separar-se dele. É impossível não querer estar com ele. E nós vamos observar isso à luz das Escrituras. Continuando, dentro desta relação, Deus é o primeiro agente ativo, e ele tem a preocupação de dizer assim: eu vou atrair todo mundo para mim. Eu vou querer que as pessoas venham para mim. E quando me conhecerem, vão saber o como é especial se manter num contato comigo. Mas além de atrair para ele, ele resolve provar que nos ama. E Jesus é a prova enfática do amor de Deus. Ele disse assim: nessa relação eu sou o primeiro agente ativo, vou atrair todo mundo para mim. Mas quando vierem para mim, eu vou provar que eu os amo. Eu não só amo de lábio, eu não só amo por emoção, mas eu vou provar que eu os amo de verdade. E ele olhou assim, irmão, no céu, e disse assim: onde é que eu vou reunir uma prova enfática do meu amor? Uma prova de que realmente eu quero a humanidade. Uma prova de que realmente a humanidade é especial para mim. Ele poderia olhar assim e dizer: Arcanjo Miguel, você que é o príncipe do exército angelical, vá lá e diga para aquele povo que eu os amo. Vença todas as guerras que existirem na terra. Mostre através das guerras que eu sou o Senhor que amo o povo. Ele poderia ter usado o arcanjo Miguel para vencer Faraó no Egito. Ele poderia ter usado o arcanjo Miguel para vencer os babilônicos, os sírios, os alemães e tantas outras pessoas. Deus poderia provar por meio do seu poder bélico que ele é o Senhor que ama. E é interessante de que há um amor que é maior do que esta visão de guerra, do que esta visão enfática de poder celestial na mente de Deus. Ele olhou e disse: anjos não podem demonstrar o meu amor. O ser angelical, por mais especial que ele seja aqui no céu, ele não pode mostrar o que eu sinto pela humanidade. Então Deus reúne em Cristo. E a Bíblia diz em João 3,16, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5 e o versículo 8 dizendo: e nisto Deus prova o seu amor para conosco,
enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Então Deus concentra em Jesus toda a sua plenitude. Paulo escreve isso aos Colossenses, dizendo que nele habitou toda a plenitude de Deus. E João escreve no capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne. Deus olhou assim e disse, eu quero me relacionar com o homem de perto, e eu quero que ele sinta que eu amo quando eu olhar para ele. Eu quero que ele sinta o meu amor quando eu tocar nele. Eu quero que ele sinta o meu amor quando ouvir a minha voz perto dos seus ouvidos. E logo Deus, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 1 de João, e o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Deus é o primeiro agente ativo, ele atrai a humanidade para si. Quando ele atrai a humanidade, ele diz, eu vou provar para vocês que eu vos amo. E isto foi doloroso para Deus. Reunir em Jesus, concentrar em Jesus o amor foi fácil. Agora a decisão de levar adiante é que foi difícil. Levar a decisão de nos amar não foi tão fácil quanto a gente pensa. Doeu no coração de Deus. Machucou o coração de Deus. Paulo escreveu com muita ênfase sobre o amor ágape na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele disse o amor é sofredor, o amor tudo suporta, o amor é benigno, o amor não se porta com indecência. Aí ele começa a mostrar ali um pouquinho daquilo que Deus manifestou. Então ele atrai para si a humanidade, ele prova para a humanidade que ama, mas ele tem que manter a decisão. Ele não pode voltar atrás. Porque às vezes a gente ama aquele que nós olhamos assim para ele e diz, é meu amigo, se abraça e gosta, mas no dia que fulano falar mal de mim, eu digo assim, já não dá mais para nós nos relacionarmos. Mas o homem atrofiava-se cada vez mais no pecado, e Deus ainda olha de lá de cima e diz assim, mas eu continuo amando você. O homem arruína-se, o homem entra em decadência dia após dia, mas Deus mantém a decisão dele de pé. Foi uma decisão que Deus tomou na eternidade. Paulo disse isso em Efésios capítulo 1, versículo 4, quando ele disse, ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo. Irmão, Deus decidiu nos amar, Deus decidiu amar o homem, e não há quem possa revogar este amor ou invalidá-lo. Deus decidiu te amar e me amar. E ele leva essa decisão à frente. Oh, irmãos, enquanto Jesus estava vivo, levando a decisão à frente, tentaram matar ele em Lucas, no capítulo 4, versículo 31, na própria cidade dele. Olharam para um penhasco e disseram, vamos lançar ele daqui abaixo, vamos matá-lo. Mas ele se esconde no meio da multidão, se sai. Tantas vezes tentaram o matar e ele fugia, tinha que sair de cidades em cidade, porque o homem que ele amava estava querendo o matar. Levar essa decisão à frente não era fácil. Mas chegou o dia em que os homens conseguiram prendê-lo, levar a tribunal a prova do amor de Deus. Oh, como é difícil pensar nisso, irmão. Você como pai, pense comigo, seu filho machucado, traído, vendido, cuspido. Ai, se eu fosse Deus, eu levantaria do trono e dizia, para aí agora. É assim ou não é? Quando você olha para o seu filho, que alguém só basta xingar ele, basta alguém dizer, menino, você se pegar ele pela orelha, você já fica fumegando. Dizer, se bater no meu filho, vai ver. E Deus tinha que manter a decisão dele. Ele disse, eu decidi. Paulo escreve isso aos Efésios no capítulo de número 3, versículo 11. Ele disse, é um propósito meu. É uma decisão minha. Eu tenho esse propósito em amar. E Deus ainda olhou assim, eu disse, eu quero que ele se torne minha família. Oh, irmão, levar essa decisão à frente não foi fácil. Ele tomou a decisão, ele atraiu, ele provou que ama. Ele manteve a decisão e disse, é um propósito meu. E qual era o propósito? Dizer assim, não tem outro relacionamento que eu queira ter com o homem, senão de pai para com filho e de filho para com pai. Eu quero que ele seja meu filho. Não dá para entender. É loucura.
aos Romanos. E nós observamos que não é fácil manter essa decisão. E quando penduraram Jesus no Calvário? Quando cuspiram a face de Jesus? Quando os carrascos utilizaram-se daqueles chicotes que dilaceravam o seu corpo? A Bíblia diz em João 13, versículo 1 e 2, que ele nos amou e não amou pela metade. Diz que ele amou até o fim. Manter essa decisão enquanto todo mundo estava cantando Hosana, Hosana, o nosso rei. Manter essa decisão quando todos estavam olhando para ele, dizendo, ele é um profeta, ele é o grande Messias. Mas manter essa decisão e este propósito quando os algozes abriram seus braços no madeiro e colocaram uma coroa de espinho. O profeta Isaías olhou no capítulo 53 e ele disse, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Foi levado ao matadouro como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores. Manter essa decisão não foi fácil. Conhecendo o que a Bíblia diz de Deus, eu só posso entender que o amor de Deus é muito, mas muito profundo por mim e por você. Os carrascos blasfemavam dele, ridicularizavam-se dele, meneavam a cabeça e ele estava lá naquele madeiro pendurado. Provar este amor numa hora como esta não é fácil, mas Deus não desistiu de nós. Aí João disse, ele nos amou primeiro. E este amor precisava de uma providência. Ele nos atraiu, depois que nos atraiu, ele disse, eu vou provar para vocês que eu amo. E provando para que ama é uma decisão que ele tem que manter. Na decisão ele finca um propósito de nos tornar filhos dele. Mas ele tinha que providenciar o meio. Porque ele olhava assim e dizia, tem uma condenação para você. Colossenses 2:14, a cédula que era contra nós. Ainda tinha isso. Ele disse, para eu amar o homem, para eu me relacionar com ele, como sou santo e como existe uma atribuição à minha santidade, o homem tem que ter condição. É como dar roupa à noiva para ela casar. É como dar condição à noiva para ela casar. É como vesti-la para poder realizar o matrimônio. Aí Deus olhou e disse assim, eu não posso. Qual é o problema? É pagar a dívida? É pagar a dívida. Ele disse, eu vou pagar a dívida. Por isso que anjo não podia. Por isso que nenhuma outra pessoa podia. Só Jesus tinha que pagar a dívida. Só Jesus tinha que anular a nossa culpa. Irmão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9:22. Então ele tinha que tirar. Ele disse assim, você para se relacionar comigo tem que estar limpo. Não pode ser assim. Aí você e eu, cheio de defeito, chega perto dele, havia uma barreira, Paulo disse em Efésios 2:14, de que tinha uma barreira de separação que nos colocava distante de Deus. Isaías diz que o nosso pecado faz separação. Aí Deus disse, não, eu tenho que tirar a barreira de separação para que nada impeça do homem chegar até mim. E ele nos deu um banho no Calvário. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Assim, você vai cheirar a santo, você vai se vestir como santo, eu quero você pertinho de mim, que coisa tremenda. Aí ele dá um banho lá no Calvário, no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Aí ele diz, agora sim, olha, podemos nos relacionar. Aí eu coloquei aqui, o amor atrai, o amor perdoa, o amor reconcilia, o amor restaura, o amor dignifica. Irmão, olha quanta coisa o amor de Deus faz. Nós às vezes não valíamos nada para ninguém lá fora, mas depois que conhece Deus e anda com Ele, agora alguém olha assim e diz, sei, irmão, antigamente era a pessoa no mais nível baixo do pecado, mais deteriorada a situação, mas depois que ele se relaciona com Deus, Deus dignifica ele. Paulo disse, eu agora sou embaixador. 2 Coríntios 5:17-20, ele mostra com clareza isso. E ele diz, olha, eu agora sou embaixador. Eu agora sou nova criatura. Nome novo, aqui na terra e no céu. Não, respeito aqui na terra e respeito no céu. E tem mais uma coisa, respeito até no inferno.
Porque Saulo era um matador, perseguidor, um camarada ruim, mas depois que ele se encontrou com Jesus, conheceu o amor de Deus, até os demônios diziam: eu sei quem é esse pregador, ele prega no nome de Jesus. Os anjos conheciam o nome de Paulo. Deus agora nos dignificou aqui na terra e no céu. Veja que privilégio grande. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13, ele disse: e não se envergonha de nos chamar irmão. Já pensou? Agora estamos na família de Deus. Que amor tremendo é esse? Que amor é este? Nos dignificou, nos deu nome, nos deu posição. Irmão, pense comigo no privilégio que você está. Ele disse assim: eu vou colocar vocês em regiões celestiais. Você sabe o que é estar sentado hoje aqui? Você sabe o que é hoje estarmos aqui dando glória a Deus? Você sabe o que é estarmos aqui nesta noite? Doeu no coração de Deus, lá no Calvário. Mas a Bíblia diz no livro do profeta Isaías 53, que ele diz: o trabalho da minha alma, da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. O amor de Deus estava olhando para este dia. O amor de Deus. Teve uma hora na cruz que Deus não pôde olhar para Jesus. Teve uma hora na cruz que Jesus procurou o Pai e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora tudo escureceu, os meus pecados estavam sobre ele, mas Deus estava olhando e disse: suporta, porque daqui em diante haverá muitos filhos perto de mim, adorando o meu nome, exaltando o meu nome. Haverá pessoas me adorando. Deus já estava vendo o ano de 2022, com pandemia, sem pandemia, mas no culto de mocidade no dia de hoje, nós sentados aqui exaltando e bendizendo o nome dele, e os anjos adorando a Deus no céu, como quem elogiando o sacrifício de Jesus e o amor dele, dizendo: valeu a pena toda a prova de amor que foi dada por você. Toda a prova de amor que foi dada. Mas não para por aí. Deste sentido, Deus ainda exalta, 2 Coríntios 5, versículo 20, 2 Coríntios 3, versículo 7, este eu quero ler. A Bíblia mostra-nos o quanto Deus glorifica a nossa postura diante dele, a nossa posição diante dele. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 17, a Bíblia diz assim: ora, o Senhor é Espírito, aliás, versículo de número 11, porque se o que era transitório para a glória, muito mais é a glória do que permanece. Paulo está dizendo: se a glória do concerto lá com Moisés era grande e era transitória, ele disse: e agora a glória do novo relacionamento por meio do Espírito Santo, a glória que há no relacionamento que Deus nos deu. Versículo de número 14, 15, Deus usa Paulo e diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Versículo de número 18, ele diz assim: mas todos nós que aqui estamos, com caras descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu fico pensando nesse texto, quando eu leio assim, eu digo: meu Deus, o amor de Deus, a glória de Deus desceu e está em nós, reflete em nós. Hoje refletimos a glória de Deus, refletimos a glória da majestade de Deus. Este relacionamento com Deus nos trouxe para perto dele, nos foi provado por sua própria palavra. O ato de enviar Jesus, não somente provado, mas além de provado, decidido, além de decidido, colocado como propósito. E além de ser colocado como propósito, ele disse: agora eu quero que vocês resplandeçam a minha glória. Irmãos,
talvez você não consiga enxergar, mas a glória de Deus está em nós nesta noite, como estava sobre Estevão. Tem hora que essa glória se revela. Tem hora que essa glória se manifesta. Atos 6, versículo de número 15, a Bíblia diz que quando foram apedrejar Estevão, olharam para ele e não sabiam quem era, se era um homem ou se era um anjo, porque o seu semblante estava tomado da glória de Deus. E já viu que é assim, quando a pessoa se converte? Alguém olha e diz assim, fulano está diferente, fulano mudou. Tu já viu o semblante dele? Alguém chega até no trabalho, onde quer que seja, e diz, o que foi que aconteceu contigo? Não, por quê? É porque tem algo diferente em você. É a glória da presença de Deus na nova vida que adquirimos nele. Então o amor de Deus faz tudo isso para conosco. Mostrei o lado divino, mas o lado humano precisa o nosso lado provar agora para Deus. Deus nos provou. Todo o processo foi provado no lado ativo de Deus. E nós, como podemos provar este amor para com Deus? Qual é o meio de se provar? Eu apontei aqui alguns pontos e é bom que você guarde isso. Primeiro, Deus quer que nós sintamos este amor. A Bíblia diz isso em João 17, 26. Jesus disse o seguinte, observe a expressão. Deus quer que nós sintamos. Não adianta se relacionar com Ele sem sentir o que Ele sente por nós. Capítulo 17, versículo de número 26. E é por isso que muitos abandonam a fé, é porque não sentiram o verdadeiro e autêntico amor para com Deus. Diz assim o versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Filipenses 2, versículo de número 1 a 5, Paulo conclui dizendo que o mesmo sentimento que houve em Cristo também esteja em nós. Sentir o mesmo que Deus. É possível sentir o que Deus sente por nós? Como é que eu vou sentir por Deus o que Ele sente por mim? Não, Ele não pede outra coisa. Ele quer que nós o amemos mesmo. E Ele não quer um amor pela metade. Veja que Jesus disse, 2 mandamentos vos dou. Amarás ao Senhor teu com metade do teu coração, com metade da tua alma, com poucas tuas forças. Não. Ele diz, eu quero que vocês amem a Deus de todo o coração, com toda a vossa força, com toda a vossa alma. Não dá para amar a Deus pela metade. Sabe por que hoje muitas pessoas estão aí se afastando, distanciando-se de Deus? É porque ainda não está sentindo o verdadeiro amor. Porque o amor que nós devemos sentir para com Ele, quando sentimos Ele, irmão, Ele nos faz chorar. Esse amor nos comove, nos constrange. Amar a Deus é amar mais do que pai. Amar a Deus, Ele disse, olha, eu quero que você me ame mais do que você ama o seu pai. Eu quero que você me ame mais do que você ama o seu cônjuge. Eu só quero isso de você. E eu pergunto, será que Deus não merece que o amemos na mesma proporção, com tamanha prova que Ele nos tem dado? Deus não quer um amor parcial, um amor ralé. Deus quer um amor completo por Ele. E me permita dizer, Ele merece. Ele merece ser amado quando eu tenho pão na mesa. Mas Ele merece ser amado quando há escassez. Paulo disse, eu aprendi a ter abundância, mas aprendi a padecer necessidade. Paulo está dizendo, nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, está faltando tudo, mas eu te amo, faltando tudo. Estão me caluniando, estão me provocando, mas eu te amo com provocação, sem provocação. Mas é tão difícil, lá em casa ninguém é crente, só eu sou. E quando decidi ser crente, todo mundo me rejeitou. Meus amigos me rejeitaram porque eu decidi ser crente. Problema de quem te rejeitou, porque aquele que te amou é mais especial e vale a pena continuar amando a Ele, provar que o amamos. Ele não quer pela metade, Ele merece, irmão, Deus merece.
Quantos acham que Deus merece ser amado aqui? Deus merece ser amado com toda força. Amado mais do que o jovem lá fora que ele convida para um namoro sem compromisso. Ele merece ser amado mais do que alguém que aparece na nossa vida querendo nos tirar da presença dele. Pela Jezabel que vem se oferecer na promiscuidade, nas vantagens das bolotas que os porcos comem lá fora no mundo. O amor a Deus deve ser provado, aleluia, e Ele quer que nós o provemos perante Ele, aleluia, aleluia, e não provar apenas, mas valorizar. Paulo escreve, ou melhor, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 7, ele quer que nós valorizemos. Quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é difícil valorizar o amor de Deus. Eu tenho que valorizar. O escritor aos Hebreus, ele disse que alguém pisou o Filho de Deus, o sangue do Filho de Deus, capítulo de número 10. Que castigo você acha que merece aquele que pisa? Veja lá a expressão do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, da carta aos Hebreus, versículos de número 26 a 31. O escritor aos Hebreus disse: que castigo você acha que merece aquele que pisa o sacrifício de Jesus? Versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser necessário. De que castigo você acha que será julgado merecedor aquele que pesar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? O escritor aos Hebreus está perguntando para nós e dizendo assim: olha, se alguém ia de encontro à lei e desobedecesse, era morto rapidamente, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E agora, que castigo você acha que merece aquele que olha para Jesus lá no Calvário e diz: isso não merece valor? Que castigo? Pense em você. Que castigo merece? Veja que o escritor aos Hebreus não diz qual é o castigo. Ele coloca como pergunta: que castigo merece a pessoa que não valoriza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Julgue você mesmo. Mas me permita, Deus está dizendo: eu quero que você sinta o meu amor. Eu quero que você sinta amor por mim. E Deus está querendo dizer assim: valorize o meu amor. Valorize a prova de amor que eu dei por você lá no Calvário. Oi, irmão, olhe. Eu tenho que valorizar cantando, eu tenho que valorizar pregando, eu tenho que valorizar dormindo. Esse amor, eu vou valorizar ele em casa, fora de casa, na rua. Aonde eu chegar, eu vou valorizar a pessoa que me ama. Porque ele deu uma prova de amor que eu não posso menosprezá-la. É uma prova tão contundente, tão forte, que não dá. Eu não posso ir de encontro ao valor do sacrifício de Cristo como prova do amor de Deus. Então me permita, eu devo valorizar Ele mais do que qualquer coisa neste mundo, mais do que carro, mais do que a minha própria vida. Mais do que a minha própria vida. Foi por isso que Paulo disse: eu estou pronto para morrer, se for preciso. Eu estou pronto para ser entregue como sacrifício, como oblação, porque o amor dele por mim é bem maior do que o que eu imagino. Me consome, irmão. O amor de Deus nos consome, irmão. O amor de Deus não nos dá para ficar somente numa longa distância, de estar num culto somente no domingo, não. O amor de Deus me acorda de manhã como a primeira pessoa especial, a quem eu devo dizer: bom dia, Senhor, porque tu mereces o meu louvor, a minha adoração. O amor de Deus me constrange quando eu sento na mesa
na primeira refeição, com tudo que tiver de melhor ali, e dizer: tu és o meu manjar, tu és o meu alimento, tu és o meu sustento. Eu quero te amar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu quero te amar em todo o tempo. Não dá para amar a Deus diferente. Não dá para amar a Deus apenas com palavras. Eu tenho que amar a Deus com a minha vida. Policarpo, com 86 anos de idade, como bispo e pastor da igreja em Esmirna, ele escreve, ou melhor, Irineu escreveu a carta, e na carta que escreveu, que ele copiou, ele disse palavras lindas sobre Policarpo, que eu achei lindo quando estive lendo, e eu estava analisando o teor da carta. 86 anos foram prender Policarpo, os irmãos se reuniram, colocaram ele para uma fazenda, e disse: Policarpo, não morra agora, porque queremos que tu continue entre nós. E Policarpo vai para uma fazenda e fica lá na fazenda. Está lá Policarpo ensinando aos irmãos. Numa noite de sexta-feira, o imperador da época manda buscar Policarpo, porque alguém disse: ele está na fazenda tal. Foram buscá-lo numa sexta-feira. Um soldado por nome Herodes e outro, seu filho que estava com ele, aprende. Mas quando chega lá, olham para Policarpo, um velhinho de 86 anos. Ele disse: eu não sei qual é o perigo que esse homem tem para Roma ou para a Ásia. Eu não sei qual é o perigo que esse homem retrata, um velho nessa idade. E ele começou a falar das coisas de Deus. E quando o soldado queria prendê-lo, ele disse: antes de ir, me permita fazer a minha oração de 1 hora. Eu quero somente 1 hora. Você permite orar? E os soldados olharam para Policarpo e disse: ore, porque amanhã na arena você será morto. E Policarpo começa a orar. Oh, irmãos, ele orou 2 horas consecutivas, citando o nome de todos os irmãos por onde ele passava. Eu não sei porque o escritor não diz com minuciosos detalhes, mas eu acredito que por onde ele passava, ele orava. Era costume dele orar por toda a igreja na Ásia e em todo o mundo. E parece que eu estou vendo Policarpo orando por 2 horas sem parar. Irmãos, quem ama a Deus, ama o projeto dele e não tem como não ter tempo com ele. 2 horas Policarpo, quando veio parar, falando com Deus. Colocaram Policarpo no carro e disseram: meu velhinho, desista dessa fé, reverencie César, o procônsul, e estará tudo resolvido. Policarpo disse: não dá, eu não posso. Empurraram ele da carruagem, ele esfola a canela, quebra a canela, mas ele sai mancando e mantendo a fé viva. Levaram ele até a presença dos magistrados e disseram: Policarpo, vamos colocar-te na arena e vamos colocar os leões para te devorar. Na mesma noite da sexta-feira, ou na mesma semana, Deus tinha revelado a ele o seu travesseiro pegando fogo. E ele chegou para o grupo de irmãos que ele ensinava e disse: olhe, eu vou ser queimado vivo. Levaram ele para a arena para ser comido pelos leões. Mas na época, nos dias, havia um feriado que não se podia liberar jogos para alimentar as feras com os corpos dos cristãos. Então disseram: não podemos dar ele para os animais. Então disseram: vamos queimá-lo. Ele disse: queima, acende a fogueira. Eu não posso, durante 86 anos, ele me amou, ele foi fiel a mim, então eu não posso ser infiel a ele. Acende a fogueira. E diz a história e a realidade dos fatos, Irineu registra, de que quando acenderam a fogueira, o corpo de Policarpo queimando, alguém disse assim: prega ele. Ele disse: não precisa me apregoar, basta amarrar as minhas mãos, porque aquele que me deu força até hoje também me dará força para me manter imóvel na fogueira. Era a fogueira queimando, e diz que quando olhavam, uma labareda como uma vela acesa, era o corpo de Policarpo queimando, mas o amor no seu coração a Deus. Não dá para amar menos do que isso, irmão. Eu não sei qual é o tamanho da tua prova, da tua dor, mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Diz: olha, Deus está dizendo: eu quero que tu me ames agora, eu quero que tu me ames na pandemia, eu quero que tu me ames quando as portas estão fechadas.
Ah, como é difícil provar que o amamos quando ninguém dá nada por nós. Mas Deus, nesta noite, ela da gachora da cama, neira da ia segue. Mesmo lá com as enfermidades que você vem enfrentando, enquanto orava durante estes dias e dizia a Deus: Senhor, eu não posso te amar de outra forma. Eu acordei com esta palavra no meu coração, num dos dias da semana passada, e o Senhor me cobrava dizendo assim: o meu amor te trouxe para mim, e o teu amor é que te fará permanecer na minha presença. O que te vai fazer permanecer na presença de Deus é o teu amor por Ele. O que te vai fazer continuar até o fim é o teu amor por Ele. Não é o amor dele por nós, porque Ele já fez o que tinha de fazer. Agora é o nosso amor para com Ele. E aí, como é que está a tua situação? Deus está dizendo: o nível do teu amor para comigo é que te vai fazer vencer. O amor a Deus apaga a força do fogo. Você crê nisso? O meu amor por Deus apaga a força do fogo. O meu amor por Deus abafa qualquer chama que queira me consumir. O meu amor por Deus fala mais alto do que as afrontas. O teu amor por Deus fala mais alto do que os infortúnios desta vida. Oh, irmãos, eu sinto a graça reveladora de Deus nesta noite, aqui entre nós, e o Senhor dizendo: se tu me amares, vais conseguir vencer qualquer obstáculo na tua vida. É da gachura bacasto. Às vezes nós amamos alguém, matamos. O que você faz pelos seus filhos? Não faz? O que você faz por mamãe? O que você não faz por papai? O que papai não faz por você? O que mamãe não faz por você? Por amor. Não é lindo? Deus merece mais do que isso. Ele está dizendo: ei, prova que me ama. Mas eu não tenho muita coisa, Jesus. Ele disse: mas eu quero só que você me ame. Deus não quer mais nada do que de você e de mim, a não ser isso. Me ame. Oh, irmãos, essa palavra arde aqui no meu coração como cobrança de Deus nesta noite, para dizer a você: ame a Deus, ame a Deus, amemos a Deus. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar quando não tiver amigo. Eu quero te amar quando não tiver condição. Eu quero te amar. Oh, como é bom amar a Deus. Como é bom amar a Ele. Quando Ele tira de nós aquilo que nós mais gostamos. Quando Ele pede de nós aquilo que nós mais valorizamos. Como Ele chegou para Abraão. Ele disse: Abraão, me dá o teu filho. E Deus ainda foi mais longe. Ele disse: mas não é qualquer filho. É Isaque, a quem tu amas. Sim, Senhor, eu quero Isaque, o teu único filho, o filho a quem tu amas. Abraão pegou Isaque e disse: é café pequeno, Deus, porque tu mereces. Ah, irmãos, foi marchando ao encontro de Deus. Isaque olha para Abraão e diz: papai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, tem o fogo. Mas papai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para ele e diz: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Aquilo exemplifica Deus olhando assim para Jesus e disse: mostra lá para a mocidade de Monteiro que eu amo eles. Vai até o Moriá. Deus deu o melhor por você.
Não tem proposta que venha te tirar da presença de Deus. Não tem jovem bonito, não tem gatinho nem gatinha. Existe o amor maior de Deus. Existe o amor grande de Deus nesta noite. E Ele dizendo, eu quero que você me ame. Você que está em casa e que está me ouvindo nesta noite, você que está longe, quem sabe distante, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Independente daquilo que está acontecendo e daquilo que está querendo tirar o seu sossego, até a vontade de tirar a sua própria vida, porque achou que tudo está acabado. Deus nesta noite te diz por esta palavra, para alguém que está ouvindo lá do outro lado, bem distante daqui, porque o Espírito testifica e me diz nesta noite, você precisa ouvir isto, dizer, olha, ei, independente da situação, Deus te ama, e o amor de Deus é quem te fará vencer todas as coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.